Nós descobrimos que o autismo ele está presente em comportamentos, né? Estereotipias, comportamento social e comportamento visual. É claro que quem conhece um autista conhece um autista e não o autismo. É um espectro, é extremamente complexo. Ele vive ali, né? É o que ele vive ali. Mas existe uma metodologia. Como é que se identifica um autista? Existe um protocolo, uma escala médica que o médico ele segue uma série de perguntas, ele tem uma certa quantificação para somar, dividir, enfim. Para quê? Para identificar o autismo. O autismo é extremamente complexo porque não existe marcador biológico, como o câncer, por exemplo. Você faz um exame e detecta o câncer. O autismo não tem. Não tem marcador biológico, assim como a depressão não tem, assim como déficit de atenção não tem. Por isso que é extremamente difícil, dislexia, identificar, diagnosticar essas pessoas com esses transtornos. Então, nós descobrimos que existia essa metodologia no consultório porque a Andressa já era psicóloga clínica de autistas. Ela já trabalhava com autistas. Tá? Então ela já vivia essa angústia de não conseguir identificar em massa. Outra coisa, como é que o médico ou psicólogo identifica um autista? Além das escalas, ele observa o comportamento. Então ele coleta o relato dos pais muitas vezes, porque às vezes o autista não tem essa comunicação social. Então ele coleta relato dos pais e observa o comportamento. Para observar comportamento, por exemplo, visual, nós tínhamos uma tecnologia no laboratório que era o Eye Tracker, que é esse, eu trouxe um deles aqui, né? O Eye Tracker é uma câmera, é um rastreador ocular, que basicamente ele emite uma luz infravermelho, aqui, ó. Você acopla isso no computador, né? No notebook, por exemplo, ele emite uma luz infravermelho, identifica o retorno dessa luz, né? Capta o brilho, enfim, ele capta o retorno e identifica numa forma de calibração para onde a pessoa está olhando. No neuromarketing já utilizava isso para quê? Para verificar se o consumidor estava olhando para a vitrine, para a gôndola, ou no site, se olhou para o botão Call to Action, já fazia isso em voo de cruzeiro. Só que isso também funcionaria para identificar comportamentos visuais de autistas ou neuroatípicos, como nós chamamos. Por exemplo, alguns autistas, não é com todos, né, possuem dificuldade de olhar nos olhos. Olham mais para coisas do que pessoas. Por exemplo, se tem um ventilador girando aqui, ele fica preso, não são todos, tá? Ele pode ficar preso naquela imagem girando, lógica, matemática, e não prefere olhar para pessoas. Então, o que nós fizemos? Criamos um filme onde, primeiro, criamos um robô, que é um chatbot, que conversa com os pais e com os professores, aplicando aqueles mesmos protocolos, escalas médicas. Só que ao invés da pessoa ir até o consultório digitalmente vai até a pessoa, como fazia o professor Xavier no filme. Quando porque esse robô é escalável, quanto custa o robô atingir 1 milhão de pessoas agora? Zero, é digital. Agora eu precisaria de 1 milhão de Andressas para fazer o mesmo atendimento. Então nós tínhamos que escalar a capacidade de trabalho da Andressa. Então foi isso que esse robô fez, chamado Vera. A segunda etapa, a webcam do computador, do celular, se transforma nesse equipamento. Porque esse equipamento no Brasil ele pode custar até R$70 mil. O hardware, não esse, né, o mais completo. E o software, R$30 mil por ano a assinatura. Estamos falando de R$100 mil. R$100 mil. Então no Brasil, custar R$100 mil e não existir é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa, cara. É inacessível. Então o que nós tínhamos que fazer? Escalar o trabalho da Andressa e escalar o serviço de um rastreador ocular. Então nós digitalizamos esse eye tracker para que pudesse funcionar via webcam. Aí quando a pessoa assiste esse vídeo, a câmera capta se está olhando mais para coisas, mais para pessoas, e emite um relatório com uma mancha de calor, né, um mapa de calor, que nós estamos tratando agora então o autismo de uma forma quantitativa e não mais qualitativa como é feito no consultório. De novo, invertendo o fluxo. Ao invés de esperar a pessoa no consultório, que nós já sabemos que não vai, vamos até a pessoa. Só 0,15% foram, nós vamos até essas pessoas. Sem contar que a dificuldade de encontrar essas pessoas, a pessoa levar até o médico é muito difícil hoje no Brasil, né? Sim. E qualquer pessoa tem acesso a um celular. Sim. Qualquer pessoa tem um computador e uma webcam. Exato. Exato. O hardware hoje é o celular. E tem uma outra coisa importante que nós temos que falar, que é a negação. Exato. Alguns pais, a gente percebe, é um ponto triste, mas é a realidade. Alguns pais até desconfiam
que o filho possa estar apresentando um comportamento diferente, mas eles se negam a enxergar. Isso é muito danoso para a criança, porque quanto mais você postergar o atendimento, a intervenção, o diagnóstico, mais complicações aquela criança pode ter. Então o que a gente sugere, né? Se houver dúvida, às vezes o médico não consegue fechar o diagnóstico, porque é muito complexo, a criança é muito novinha, se bem que a janela de oportunidade vai até os 3 anos. O ideal seria identificar o autismo até os 3 anos para conseguir oferecer o maior benefício para ele. Mas se o médico não conseguir fechar o diagnóstico, não tem problema, porque a intervenção é comportamental. No máximo vai superestimular a criança, não vai gerar mal nenhum. E se lá na frente chegarem à conclusão que não é um caso de autismo, tudo bem, é só parar a intervenção. Então, mas foi assim que nós criamos então a startup, né? Ela faz esse trabalho de identificação precoce e não é diagnóstico, tá? O robô só triagem, avisa. né? É uma triagem. Então o robô faz o seguinte, ele avisa, olha, vale a pena investigar, vale a pena ir no médico, levar o teu filho, o professor também faz isso, né? Então o professor pode conversar com os pais com mais segurança, né? E hoje qualquer pessoa tem acesso a isso? Qualquer pessoa tem acesso e o robô aprendeu a a triar. Não só autismo, mas também superdotação, que são aquelas crianças com uma habilidade acima da média, né, cara? E agora ele está aprendendo a identificar doença de Parkinson em idosos. Depois a gente...